Olá, sou a professora Rosa Maria da Escola Municipal Olegário Mariano. Hoje, em meio a esta pandemia que nos levou a entrarmos e a continuarmos em quarentena, vamos ouvir uma história sobre uma emoção que funciona como um mecanismo de proteção. É como se fosse o nosso sistema de alarme. Esse sentimento nos alerta sobre os possíveis perigos e, por causa dele, nosso organismo começa a ser preparado para uma eventual fuga. Ele está associado a uma visão menos positiva de uma coisa que não é muito boa, pelo desconforto que provoca no nosso corpo. Mas ele é uma das principais razões pelas quais os seres humanos sobreviveram se adaptando desde o início da evolução da espécie, e continua sendo ainda hoje um dos motivos pelos quais temos a consciência de nos salvaguardar do que interpretamos como perigo ao nosso bem-estar. A história de hoje se chama Medo e foi escrita por Fábio Gonçalves Ferreira. O medo é um sentimento que conhecemos muito bem. Vira e mexe, ele aparece nos momentos mais diferentes. Temos medo de um montão de coisas. Algumas são pequeninas, outras gigantes e pavorosas. Todos nós sentimos medo de alguma coisa. Medo de escuro, medo de ficarmos sozinhos, medo de perdermos quem amamos, medo de corredores compridos, medo de ficarmos doentes, medos de bichos e de monstros. Temos até medo de sentir medo. O mais estranho é que quando sentimos medo, parece que tudo à nossa volta fica mais assustador. Com esse sentimento, um simples barulhinho de torneira pingando se transforma em passos de um monstro vindo nos comer. As sombras dos galhos de uma árvore parecem ser mãos enormes que querem nos pegar. O pio de uma coruja parece o barulho de um fantasma assustador. Sentimos medo porque precisamos nos proteger. Então, temos a impressão de que nossos ouvidos ganham superpoderes, que o nosso coração está preparado para correr. Passamos a suar como se estivéssemos em um forno, e os pelos e cabelos se arrepiam, como se estivéssemos levado um choque. É normal sentir medo, principalmente do que não conhecemos, porque nessa hora tudo parece estranho. Mas não podemos sentir medo o tempo todo. Assim, quando isso acontece, temos que conversar e muito com os adultos que nos amam. Eles também sentem medo, mas sabem explicar para nós o que são as coisas do mundo e as que não conhecemos. Eles podem nos mostrar que o escuro existe porque existe a luz, que as corujas não são fantasmas e que os corredores não são infinitos, que as árvores balançam por causa do vento e que essas mesmas árvores possuem flores lindas que se abrem de dia. Tudo bem, já sabemos que é normal sentir medo. O que não podemos é deixar que esse sentimento tome conta de nossas vidas. Afinal, o mundo tem mais coisas lindas e alegres do que feias e assustadoras. Depois de conhecê-las, todo gigante ficará parecendo um anãozinho legal. Agora que já ouvimos a nossa história, que tal conversar um pouquinho com seu responsável a respeito desse sentimento que deixa a gente com o coração acelerado? Anote em seu caderno os medos que o seu responsável tem e os medos que você tem também. Depois,
Os dois juntos podem tentar encontrar uma forma de acabar com esse medo. Anote tudo que vocês conversarem e depois tire uma foto e mande pra gente. Um grande beijo e cuide-se. Nós gostamos de vocês.